Boa tarde, vamos à nossa aula de História, conteúdo do quarto bimestre, página 139, As Pirâmides dos Egípcios. Os egípcios foram também grandes construtores de obras grandiosas, como templos e pirâmides. Na imagem abaixo estão representadas as pirâmides mais conhecidas, pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Cada pirâmide tem o nome do faraó, do rei, que a mandou construir. Muitas eram túmulos dos faraós e continham sarcófagos, um tipo de caixão ricamente decorado. Era costume também depositar no túmulo muitos dos pertences do faraó, como joias e móveis. Os egípcios eram muito religiosos, acreditavam em vários deuses protetores. Eles representavam quase todos os deuses numa mistura de homem e animal. Então, nós temos a imagem de Horus, divindade com corpo humano e cabeça de falcão, e Anubis, divindade com corpo humano e cabeça de chacal. Então, como nós já falamos anteriormente, os egípcios foram grandes construtores de obras de engenharia, como no caso nós acabamos de citar as pirâmides e alguns templos também. Os nomes das três grandes pirâmides, Kelp, Kefren e Miquerinos, as pirâmides receberam esses nomes porque eram os reis, faraós da época que as mandaram construir. Eles eram os governantes e eles mandaram que construíssem essas três pirâmides para ser utilizadas como túmulos. Os egípcios eram muito religiosos e seus deuses, como nós acabamos de citar, eram representados como seres humanos com cabeça de animal. Aí nós até observamos dois exemplos. Eles tinham vários deuses que representavam alguns aspectos da vida humana. Por exemplo, um deus que representava a justiça, um outro que representava a proteção, outro representava a força da natureza e assim por diante. Então, em cada situação da vida, cada aspecto da vida, eles tinham um Deus que representava aquele aspecto, e sempre com o corpo de humano e a cabeça de algum animal, certo? Vamos então até a página 140, onde nós iremos continuar a leitura e observar as imagens. Povos das serpentes e das pirâmides. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma divindade em forma de serpente, pertencente à cultura asteca no México. Então, aqui é uma divindade em forma de serpente. Logo abaixo, nós temos o templo localizado na cidade do México. Então, a história dos povos maia e astecas, elas têm muita coisa em comum. Alguns historiadores costumam dizer que, mesmo sendo culturas diferentes, em um determinado momento elas se misturaram devido às semelhanças que as duas culturas apresentavam. Então, alguns historiadores acreditam que a cultura maia foi a base da cultura asteca e que elas acabaram se unindo, tornando-se a cultura maia-asteca. Então, aqui nós temos a primeira imagem, a serpente, que representa a cultura asteca, e temos na segunda imagem a pirâmide maia, localizada no México. Lembrando que tanto os maias quanto os astecas eram povos
pré-colombianos, ou seja, porque eles existiam e habitavam as Américas antes da chegada de Colombo, ok? Então, observem bem essas duas imagens e vamos responder a primeira pergunta. O que representa a primeira imagem? Uma serpente com duas cabeças. E a segunda imagem? Uma pirâmide, no caso, uma pirâmide maia. Vamos até a página 141. Pela legenda da primeira imagem, o que simbolizava a serpente? A serpente simbolizava a divindade. Então, era uma serpente que simbolizava, representava a divindade. Pela legenda da segunda imagem, para que servia essa pirâmide? Trata-se de um templo religioso. Era uma pirâmide para fins religiosos, então podemos dizer templo religioso. A pirâmide dos maias se parece com as pirâmides que você viu na cultura egípcia? Não, as pirâmides egípcias têm a estrutura, a construção diferente, Alguns detalhes de construção diferente das pirâmides maia. Além disso, a finalidade de cada uma. Então, além da diferença em alguns detalhes da construção, as pirâmides egípcias foram construídas para servir de túmulos para os reis, para os faraós, e as pirâmides maias foram utilizadas para templo religioso, para rituais religiosos. Qual a principal diferença entre elas? É o que nós acabamos de falar. Que a principal diferença é justamente a utilidade de cada uma. Enquanto as egípcias serviam para túmulos, as pirâmides maias serviam para templos religiosos, para rituais religiosos. Em qual país está localizada a pirâmide maia? Está localizada no México. As imagens apresentadas anteriormente representam a religiosidade dos povos que habitavam uma parte do território das Américas. Vamos conhecer um pouco da cultura desses povos? Observe no mapa mundi onde estão situados o Brasil, o Egito e o México. Então, vamos lá ampliar aqui o mapa. Nós podemos observar o Egito, o Brasil e o México. Muito bem. Onde é o país chamado México? No passado, muito tempo antes da chegada dos europeus às Américas, habitavam vários povos. Muitos deles desenvolveram culturas muito aprimoradas. Dentre esses povos, destacaram-se os maias e os astecas. Então, como nós já estamos estudando desde a aula anterior sobre as Américas e o período em que habitavam aqui os maias e os astecas. Isso ocorreu antes da chegada dos europeus. Por isso, eles recebem o nome de povos pré-colombianos, que habitavam as Américas antes da chegada de Colombo, e foram civilizações extremamente importantes e que desenvolveram grandes coisas. Então, tanto os maias quanto os astecas têm uma cultura muito rica. Na próxima aula, nós iremos continuar a falar um pouco mais sobre esses povos e essas culturas. Muito obrigado.